Olá pessoal, sou o professor Anastácio do canal Professor Conectado. Estou trazendo mais uma videoaula aí para o canal e para você também. E o tema dessa videoaula é função quadrática, tá? Importante assunto aí estudado no ensino fundamental e médio. Mas desde já, pedindo seu like, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Eu irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? Como mencionei na introdução da videoaula, né? O assunto é função quadrática, função do segundo grau, né? Irei fazer mais um exercício aí envolvendo esse importante assunto aí de maneira simples e prática para você entender, tá? E eu tenho uma situação aqui no meu quadro e ela diz o seguinte, ó. Determinar os zeros da função quadrática. Simples, né? Lá, determinar os zeros da função quadrática. Os zeros ou as raízes da função quadrática, né? Que é a mesma coisa. Bom, e aí se você observar, nós temos aqui, ó, uma função quadrática, lá, ó, uma função do segundo grau, não é isso? Ó, f de x que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 4, simples, né? Bom, para determinar os zeros ou as raízes da função, né? Primeiro nós igualamos a função a zero, fazendo, ó, f de x igual a zero, tá? Então nós fazemos aqui, ó, f de x igual a zero. E aí pegamos a função ali, ó, x ao quadrado, né, lá, ó, x ao quadrado, e aí menos 5x, e aí mais 4 igual a zero, ó, tá vendo? Aí nós colocamos o zero no final, não aqui no início, né, no final para ficar na ordem certinho que aparece uma equação do segundo grau, se você observar, apareceu lá, né, tá vendo, ó? X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero, uma equação do segundo grau, ou seja, os zeros da função são as raízes dessa equação aqui, não é isso? Então, ó, assim que a gente encontrar as raízes, o valor de x, né? O valor de x aqui, nós encontramos os zeros da função, não é isso? Bom, para calcular o valor de x aqui, né? Que são os zeros da função, nós iremos usar, né? A fórmula resolutiva de Bhaskara. Primeiro nós iremos calcular o delta, depois o x1 e o x2, não é isso? Ou x' e x2', aí você que escolhe, né? Bom, mas se você usar outro método aí para encontrar esses valores também, tá de bom tamanho, tá? Bom, aí para usar, né, para aplicar a fórmula, nós iremos primeiro indicar os coeficientes, que é importante, né? Olha lá, ó, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Tranquilo, né? Lembrando, né, que o coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, não é isso? Ó? Nesse caso aqui dessa equação aqui, no caso agora é uma equação do segundo grau, não é isso? Nós igualamos a zero aqui, não apareceu aqui. Aí toda vez que isso acontece, ele vale 1, tá? Lembra disso. Então, ali nós temos o 1, o A, né? O B, lembrar você que é aquele, né, que acompanha o x, que o expoente é 1, tá vendo aqui? Então, no nosso caso, é o menos 5. Ou então, o segundo termo da equação, quando ela está escrita nessa forma aqui, ó, na forma normal dela, não é isso? Ó? Então, menos 5. E aí, o coeficiente C, lembrar você que é aquele que é independente da variável x, aquele que não tem x, olha lá, ó. Ou seja, o terceiro termo aqui, se a sua equação estiver nessa ordem aqui, tá? Na ordem normal dela. Então, no nosso caso aqui, ó, é o 4, né? Ou seja, mais 4, né? Não precisamos colocar o mais. Pronto, indicamos os coeficientes. Agora, como eu disse que nós iremos aplicar a forma resolutiva de Bhaskara, primeiro iremos calcular o delta, né? Então, vou lembrar a formulazinha do delta, né? Importante, ó, delta é igual, ou o discriminante da equação, né? Isso, ó, delta é igual b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, ó, tranquilo. Agora fazemos a substituição nela, né? Então, ó, substituindo, nós temos, ó, o menos 5 é o B, não é isso? Olha lá, tá vendo que ele tem negativo? Então, parênteses nele, ó. Menos 5 ao quadrado, porque ele está elevado a 2, não é isso? Então, tem que elevar o sinalzinho também ao quadrado, certo? Então, menos 4 que é da fórmula, vezes o A ali, o A vale 1, não é isso? Ó. E aí, vezes o C vale 4, tranquilo, ó. Agora, o que nós iremos fazer? Resolver isso aqui, né? Assim que a gente resolver, encontramos o valor do delta, né? O primeiro passo. Então, ó, menos 5 ao quadrado. Aí lembrar você que é menos 5 vezes menos 5, tá? Muito cuidado, não é menos 5 vezes 2, não. Não comete esse erro aí, não, tá? Então, ó, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, não é isso? Ou seja, não precisamos colocar o mais, não é? Ou então você pode lembrar assim também, ó, que o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Aí você já sabe que é positivo. Aí depois você eleva o 5. 5 ao quadrado, 25, tranquilo, né? Agora aqui, ó, a parte desse produto aqui, não é isso? Ó? Primeiro, o estudo do sinal é importante, ó. Menos vezes mais, menos, ó. E aí 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, ó. Tranquilo, ó. Pronto, ó. Fazendo essa diferença aqui, nós temos o valor do delta, não é isso? Olha lá, 25 menos 16, quando dá 9, né? De cabeça mesmo dá pra fazer, não é isso? Bom, delta maior do que zero. Então, nós já sabemos que temos duas raízes reais diferentes, não é isso? Então, vamos calcular essas raízes, né? Usando a fórmulazinha de Bhaskara, né? Olha lá, ó, x ao quadrado. Ó, que x ao quadrado? Não tem nada de x ao quadrado. X é igual menos b, mais ou menos raiz do delta, esquece o x ao quadrado. E aí, sobre 2 vezes a. Tranquilo, ó. Tá, pronto, ó. Escrevemos, lembramos a fórmulazinha, não é isso? Agora, fazemos a substituição nela também, né? Então, o primeiro passo, eu vou fazer aqui ainda
Deve aparecer no vídeo. Se não aparecer, nós apagamos e fazemos de novo, né? Mas acho que vai aparecer. Bom, aqui, ó, se você observar, eu tenho um menos, não tem? E ali também tem um menos. Ó. Então, quando eu multiplicar os dois, vai ficar mais, não vai? Então, ó, substituindo aqui, ó, o menos 5 aqui e esse menos aqui vai ficar mais 5. Ó. Muito cuidado, ó, menos vezes menos, mais. Então, mais 5. E aí, mais ou menos, raiz quadrada do delta. Aí o delta, 16, ó, que 16? É 9. Eita, danado, hein? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3, né? Muito fácil de fazer, né? Então, só lembrar assim, ó, 3 vezes 3, 9. Aí, ó. Ou então, seja, 3 ao quadrado, 9. Pronto, tá resolvido. É uma raiz conhecida, não é isso? E aí, sobre o 2 vezes A. Lá, o 2 vezes o A vale 1, então 2 vezes 1, 2. Ó, pronto, ó. Fizemos a substituição na fórmula, né? Agora, ó, vamos determinar o valor do x 1, né, lá, ó, eu vou colocar x1, né, eu estava colocando x', né, mas é tão acostumado a fazer isso, né, agora x2, ó, tá vendo? Os valores que nós iremos encontrar que são os zeros da função, não é isso? Bom, aí eu faço primeiro com positivo, mas se você fizer com negativo, não tem problema não, tá? Essa ordem aqui não tem nada a ver não, então eu vou fazer com positivo primeiro, ó, 5 mais 3, ó, tá vendo? Porque tem dois valores, não tem? Olha lá, ó, dois sinais, né, olha lá, ó. Sobre 2, ó. Primeiro é esse. Agora fazendo com negativo. Deixar ali, depois resolvo, tá? Aqui, ó, fazendo com negativo, eu tenho 5 menos 2, opa, menos 3, aqui menos 2, hoje tá danado, hein? E aí sobre 2, ó, tranquilo, ó. Agora, o que eu irei fazer? Virar aqui para eu resolver isso aqui, né? Olha lá, ó. Eu tenho x1, vou deixar aqui, x2, aí eu vou virar, tá? Pronto, ó. E aí virando, nós temos lá, ó. Primeiro, somamos, ó. 5 mais 3, 8. Aí 8 dividido por 2, não é isso? Ó, então nós temos, ó, o primeiro x, ó, x1, vai ser quanto, hein? Divide 8 por 2, dá para dividir direto, não dá lá? Dá 4, né? Temos o primeiro x, não é isso? Depois, x2, agora com menos, né? Lá, ó, 5 menos 3, 2. Aí, 2 dividido por 2, ó, tranquilo, ó. Aí, temos o x2 também, ó lá, 2 dividido por 2, 1. Pronto, dividimos. Então, nós temos os zeros ou as raízes da função, né? Então, aí você responde, ó, x1 igual a 4 e x2 igual a 1, ou vice-versa, pode colocar o x2 primeiro, depois o x1, não tem problema não, essa ordem aí não tem nada a ver, não. Então temos os resultados aí, ó, 4 e 1, pronto, ó. Encontramos, ó, ou seja, determinamos os zeros da função. Determinar os zeros da função é encontrar os valores de x para f de x igual a 0. Simples, né? Simples assim, né? Mas tem que seguir esse espaço aí para você não errar, tá? Bom, espero que você tenha entendido, aprendido e gostado da explicação. O que eu sempre digo que é o mais importante. Mas deixa seu like aí no finalzinho do vídeo. Lembrando a você, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo aula nova no canal. Eu irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? E vou deixar também na descrição desse vídeo aqui links, né? Com outras resoluções envolvendo função quadrática que eu fiz, para você assistir e aprender um pouco mais sobre esse importante assunto aí. E desde já, muito obrigado!